Oi, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Bruna Grabowski, sou psicóloga e hoje falarei sobre contos de fadas, mais especificamente o conto de fadas João e Maria e também o conto de fadas Três Porquinhos. Por que eu escolhi esses dois contos de fadas para falar sobre um assunto específico, sobre a interpretação? Bem, eu elegi eles para falar de uma forma juntas porque ambos tratam da questão de controlar os impulsos, de poder postergar a gratificação que seria imediata para algo que, de certo modo, salva a vida deles, para algo que está alicerçado ao princípio da realidade. Ou seja, eu não posso fazer tudo o que eu quero, tem limites. E isso é extremamente estruturante para o sujeito, extremamente formativo a nível de desenvolvimento humano. Vamos lá? A primeira interpretação que eu vou trazer vai ser do João e Maria. João e Maria, se você lembra da história, eles estão passando por um momento até de perda, né? Porque eles se perdem e aí eles largam algumas pedrinhas pelo caminho e depois eles vão largando algumas comidinhas e os pássaros comem e aí eles se perdem e encontram uma casa linda, cheia de doces. Ai, que tentação para as crianças! Nem só para as crianças, para muitos adultos também. Para muitas pessoas de uma forma geral, não só adultos. E essas crianças, elas ficam encantadas por esse lugar maravilhoso. E aí tem aquela que diz, venha aqui, experimente. E as crianças vão comendo tudo que vê naquela casa. Quem são essas crianças? Se nós não conseguirmos dar conta de lidar com os nossos impulsos, a gente é devorado pela bruxa, que é inclusive um dos grandes terrores, medos de todas as crianças, que muitas vezes se elege num objeto fóbico. A criança tem medo de palhaço, a criança tem medo, sei lá, de um animal, de um cavalo, a criança tem medo de algum objeto específico, um objeto fóbico. Por quê? Porque esse objeto remete muitas vezes a essas experiências que não necessariamente é o palhaço em si, é o medo do cavalo em si, mas sim a pessoa que o representa, que geralmente está vinculada às pessoas primárias que nós mais amamos. Geralmente mãe, geralmente pai, geralmente alguém que estava ali muito envolto. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse objeto fóbico tem a ver com uma fantasia de devoração, de ser devorado, de ser engolido, como se fosse um próprio ato de canibalismo, né? Seres humanos comendo seres humanos. É um pouco do que traz o conto de fadas João e Maria. Lembrando que eles foram escritos numa época onde a fome era muito presente. E o canibalismo, a gente sabe que tem registros históricos que isso acontecia em determinadas culturas. Lembrando que o conto de fadas, ele retrata um aspecto social de um determinado período que vai sendo modificado, atualizado conforme ele avança e vai alcançando esses novos territórios. No caso ali dos contos de fadas para as crianças, eles foram modificados. Então, a gente não vê isso propriamente dito de um canibalismo, até porque o desfecho é um final bem feliz, porque eles conseguem passar a perna na bruxa, enganá-la. Não, resolver um conflito que ali estava sendo posto. Então, fala sobre isso, assim, de não se deixar levar pelos impulsos, por aquilo que se quer. Muitas crianças estão aprendendo, a maioria das crianças estão aprendendo a lidar com esses impulsos. Não dá para comer um pacote de bolachinha inteiro.
Uma criança pode comer metade. Eu lembro, inclusive, que a minha mãe, ela cortava a bolachinha recheada, assim, dizendo, ó, tu pode comer isso aqui. Se quiser comer menos, pode comer também. Mas é isso. Então, são alguns limites que alguns pais podem ir introduzindo nessas crianças. Não se pode comer uma barra de chocolate inteiro. Por mais que às vezes a gente faz isso, né, depois que cresce. Mas é importante ter esse aprendizado de ter uma noção de que tu não precisa comer tudo. Tem um limite, né? Tem uma capacidade. Nosso estômago tem uma capacidade. E a gente poder postergar essa gratificação imediata para saber que, bom, talvez eu vou ter mais saúde lá na frente, não vou ter diabetes, não vou ter, sei lá, uma compulsão alimentar, ou um lado bem oposto, né, uma anorexia, uma bulimia. Então, diz aí a respeito dessas primeiras experiências que envolvem a boca. A boca é uma zona erógena. Há um prazer que é orgânico de comer, é uma necessidade, mas é um prazer também que é sexual, que é um prazer que vem para além daquilo que é orgânico. Ah, eu tô triste, então eu vou lá e como um chocolate. É fome ou é uma vontade emocional? Um prazer emocional? Ai, tá muito difícil a vida, eu tô muito cansada. Vai lá e come, sei lá, uma pizza, depois muito de refrigerante, depois um sorvete, sei lá. É fome? Não, não é. Então, esse conto, ele fala sobre isso. A criança que se deixa levar por esses impulsos é a criança que a bruxa devorou. É aquela criança que muitas vezes é dependente de seus pais. Tu vê quantos adultos crescem sem ter uma independência. Quantos adultos não conseguem pensar por conta própria, não conseguem estabelecer relações com outras pessoas que não sejam as pessoas que estão dentro da sua própria família. Isso é o adulto que a bruxa devorou. E por que eu trouxe a questão ali dos 3 porquinhos? Porque os 3 porquinhos a gente vê essa mesma mensagem. A gente vê crianças que se deixam levar, que querem brincar, então elas não adiam a gratificação imediata, elas vão brincar e aí constroem uma casa de palha de qualquer jeito. Uma outra criança, no caso um outro porquinho, né? Porque, lembrando, são figuras, cada figura, assim, tem a projeção, tá? Acho que eu não falei disso, mas tem a projeção que é muito importante. Então, os personagens não são realmente os personagens que são. A bruxa não é a bruxa, geralmente ela é a mãe, vista pela criança naquele período. Os porquinhos não são os porquinhos, eles são a própria criança, de diferentes versões. Uma mais impulsiva, outra que constrói a casinha mais ou menos, né, de madeira, e a outra que constrói uma casa de material. Por quê? Porque essa casa, ela é a casa que vai dar solidez. É a casa que impede que a morte chegue. Por quê? Porque se preparou. Esse porquinho, ele não foi lá brincar. Ele soube adiar a sua gratificação. Ele ficou trabalhando duro. Essa é a mensagem importante que se passa para as crianças. Elas não podem tudo. Tem limites. Elas não podem sair para brincar a hora que elas quiserem. Tem que estudar, tem que se alimentar, tem que contribuir na casa. São limites. E isso que os 3 porquinhos mostram. Se a gente não botar esses limites, o que acontece? O lobo mau devora. O que seria esse lobo mau? Seria a representação aí de uma figura geralmente paterna, que também castra, que também dá o limite, que também põe a interdição, que é fundamental, que é imprescindível para a formação de um ser vivo. Por isso que eu trouxe o conto de fadas, Chapeuzinho Vermelho não, tô na cabeça, fiz confusão. Mas o conto de fadas João e Maria e o conto de fadas 3 porquinhos, porque ambos remetem a essa questão de não, eu não posso tudo, tem limites, e quanto mais a criança consegue internalizar esses valores, muito provavelmente ela vai crescer bem em seu desenvolvimento humano, porque vai ser alguém que vai saber
lidar com os nãos, lidar com a frustração, porque isso também lhe custa uma vida, é uma questão de sobrevivência. A gente poder entender, compreender que somos seres finitos, porque imagina, se fôssemos seres infinitos, poderíamos fazer o que bem entender, porque nada nos aconteceria. Não, tem consequências, e tem consequências lógicas, tem consequências naturais. Esses contos de fadas lidam com essas questões, lidam com esses dilemas, com essas angústias vividas aí nos primeiros anos de vida. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, deixe o seu like caso tu tenha gostado e acompanhe esse canal para poder ver mais e mais vídeos, inclusive te convido a olhar as outras interpretações dos outros contos de fadas que estão bem especiais. Até a próxima, tchau, tchau, beijo!